Eu acho que o grande desafio era fazer com que as pessoas entendessem que política se faz com seriedade e honestidade. A política que a gente fez foi dizer para as pessoas a verdade, o que era possível fazer e o que não era possível fazer. A gente conseguiu fazer isso com as entidades, a gente conseguiu fazer isso para as pessoas de um modo geral. Muitas pessoas até não concordam muito com alguns posicionamentos, talvez porque não se sintam contempladas nas questões pessoais. Mas a gente disse a verdade, a gente conquistou muitas coisas, muitas vitórias bacanas em cima. A CPI do aborto ela foi uma vitória por algumas razões. A primeira é que ela também conseguiu, o foco dela principal era mostrar para a população que há um grupo organizado fazendo aborto no estado do Rio de Janeiro e que isso vai muito mais às questões religiosas e sociais, é um cartel falando disso, e a distribuição de remédio. Acho que esse foi o ponto principal. Houve discordância no relatório, mas a vitória foi acachapante, 6 votos a 1. Então eu acho que nós conseguimos uma vitória de mostrar para o Estado que é preciso defender a vida e que a questão do aborto é indiscutível. Uma química desigual, é uma droga dos pobres, é uma droga vendida para os pobres, ela é barata, ela é o resto dos restos, simboliza muito a perda total da integridade humana. A gente conseguiu fazer um diagnóstico e entendeu que não existe política pública efetiva. O Estado não fala com o município não fala entre as secretarias divergem sobre a política pública. A gente conseguiu com a CPI apresentar um modelo e uma proposta de que eles conversem mais. E talvez o maior desafio é fazer com que eles se conectem. Eu acho que para 2016 a gente vai conseguir avançar um pouquinho mais na política pública. O Estado passou talvez pelo momento de maior crise orçamentária. Alguns dizem falta de planejamento, falta de organização e de gestão. O fato é que a arrecadação despencou e que hoje nós temos uma realidade no Estado em que pessoas acabam não recebendo, serviços foram parando. Precisa remodelar, precisa ter modernidade na gestão, precisa pagar melhor as coisas. Por essa razão, desde o ano passado, a gente começou a montar um grupo de trabalho e eu fui responsável, junto com um grupo de entidades e pessoas ligadas ao governo, e propor um remodelamento no sistema de cofinanciamento, que é dinheiro público que vem tanto do governo estadual, em alguns casos, através de fundos do governo federal, mas especificamente do governo estadual, e que é repassado para as instituições que recebem dinheiro contratualizados em convênio para poder fazer repasse de serviço para as pessoas. E eles recebem só dinheiro da assistência. Isso está errado. Tem instituições que fazem educação, tem que receber recurso da educação, receber recurso da saúde. E esse remodelamento vai fazer com que o Estado gaste melhor e dando melhor qualidade de vida para as pessoas. Não tenho dúvida nenhuma que é um grande desafio, mas foi uma grande vitória a maneira que nós conduzimos isso. Ter pessoas que pensam diferente é o princípio do processo democrático. Ter pessoas que não concordam com o nosso posicionamento, que é um posicionamento, de certo modo, conservador, na palavra mais sublime, conservar aquilo que para nós é legítimo, é do bem, que é a pessoa do homem e da mulher sendo defendidas na sua integridade, ou seja, o que é o gênero humano? Eu sou homem, eu sou mulher, eu defendo. Pense o que pensar, acreditem e amem o que amar. Nós estamos debatendo isso. O problema da ideologia de gênero, na minha opinião, não é só o que ela defende, mas é a maneira que defende. Processo que diz meias verdades. A ideologia de gênero não faz a defesa da mulher, faz a defesa da anulação do ser mulher e da anulação do ser homem. Isso é complicado para a sociedade, mesmo os que defendem a diferença. Por isso nós somos contra a ideologia de gênero, porque ela anula o homem na sua integridade, na sua ontologia. E nós vamos continuar defendendo. A ideologia de gênero não é bom nem para quem não acredita naquilo que eu defendo, que é a família, que é o posicionamento do homem e da mulher como um ser amado por Deus. Então, nossa luta vai continuar sendo contra a ideologia de gênero. Alguns projetos de lei passaram na Assembleia com muita força. A potencialização da construção dos equipamentos específicos para tratamento de autistas, os centros especializados. Há um projeto de lei que eu tenho muito orgulho, que ainda tramita, que é justamente dar incentivo fiscal para as entidades que promovam essa ação, ou seja, você faz um desconto de quem paga imposto, e esse imposto vai direto para as instituições que fazem o trabalho. Muitos projetos foram importantes, mas eu acredito que o grande avanço é a unidade das instituições.
As instituições que lutam pela causa da pessoa com deficiência estão mais unidas, as federações estão mais unidas e fizeram com que isso deixasse de ser um debate apenas de um segmento e passou a ser um debate de Estado, a ponto da primeira-dama do Estado estar amplamente voltada para esse tema. Eu acho que isso foi uma vitória porque nós criamos o protagonismo da pessoa com deficiência. Há uma frase muito bonita que é nada de nós sem nós, e eles estão protagonistas desse processo, que a gente, modestamente, à frente da Comissão da Pessoa com Deficiência, ajudou a conquistar. Eu não acredito que se faça o bem sem a política. Da mesma maneira que as pessoas acham que só se faz o mal pela política, o antagonismo é mais do que verdadeiro. Porque quando a gente odeia muito é porque existe amor por trás do ódio. Então, se as pessoas acham que é pela política que se faz o mal, o inverso é absolutamente real. Só se faz o bem pela política, só se constrói a sociedade pela política. Então, o efetivo apoio e o impulso a essa política do bem é que vai mudar o nosso país. Eu sempre disse e afirmo, o problema da política não está na política, está em alguns políticos. E quando a gente usa de verdade, usa de honestidade, transparência, mesmo em pontos que são divergentes, a gente conquista uma política do bem. 2016 será um ano muito difícil. A política brasileira enfrenta um problema institucional. A política do Estado do Rio de Janeiro, uma arrecadação muito ruim. Eu acho que nós vamos enfrentar muitas turbulências. Eu acho que vale a pena acreditar, eu acho que a gente precisa continuar firme, acreditando que a nossa ação também transforma, que as nossas atitudes, das mais pequenas, desde quando se recicla o lixo da sua própria casa, quando se faz uma ação concreta de diminuir gastos supérfluos, toda ação pessoal vai reverter para o público. E outra ação importante para 16 é que o problema do outro tem que ser menos do outro e também um pouco meu. Quando esse problema deixa de ser do outro, o sofrimento deixa de ser do outro e passa a ser meu, a gente já começa a ajudar também esse Estado, que é composto de muitas pessoas fazendo a diferença. Então eu desejo assim, com muita alegria que o Natal seja um Natal de bênçãos, que 16 seja um 16 de luta. Para terminar, uma historinha rápida. Disseram que o senhor, muito desanimado com a vida, desanimado com tudo, foi andando pela rua e encontrou uma porta de uma loja. E a lojinha diz assim, lojinha do céu. Aí ele chegou, entrou na loja desesperado e ele perguntou, o que vocês vendem aqui? O senhor disse assim, aqui é uma loja que Deus mandou botar. Só que essa loja é uma loja que a gente não fez muita divulgação, que era para ninguém saber. Mas o que vocês vendem aqui? Ele começou a olhar em volta caixas enormes de paz, prosperidade, saúde, sucesso enorme. Olha, eu quero uma de cada, das maiores que tiver. Aí quando ele olhou, mandou encostar um caminhão e veio o senhor com uma caixinha pequenininha. Disse, ué, mas eu pedi uma de cada. Eu disse, pois é, eu trouxe. Ele abriu assim, disse assim, aqui nós vendemos sementes. Plantar, cultivar e colher é com você. Que o nosso 16 seja isso. Catemos as sementes e vamos cultivar, cuidar e colher.